A maioria das pessoas vê o mercado de ações como uma máquina gigante e complicada. Mas não é. As pessoas só não sabem explicar direito. Quando você entende o que uma empresa é de verdade, o mercado de ações passa a fazer sentido. Então esqueça nomes e preços de ações por um segundo. Pense em uma empresa como uma cesta. E essa cesta está cheia de coisas. Algumas dessas coisas você consegue tocar. Caminhões, computadores, prédios, coisas tangíveis. Algumas não dá para tocar. Uma marca, uma reputação. Vamos usar a Apple como exemplo. Sim, eles têm armazéns cheios de iPhones. Mas a mágica de verdade é que eles têm uma marca tão poderosa que as pessoas aceitam pagar o dobro pelo celular deles. É isso que uma empresa é. Uma cesta cheia de coisas de valor. Algumas dá para ver, outras não. Agora vem a pergunta. Quem é o dono dessa cesta? E como a gente decide quem fica com o quê? Imagine que você é um carpinteiro e economizou R$10.000. Ótimo, mas há um problema. Ainda não é suficiente para abrir uma empresa. Você precisa de um caminhão e de ferramentas. Então você pega R$10.000 emprestados com seu amigo João, a 5% de juros. Agora você tem R$20.000. E aí você compra o caminhão, as ferramentas e começa a trabalhar. Um ano se passa, você ganhou R$50.000 de lucro e ainda tem o caminhão e as ferramentas. Então agora vem a pergunta: como dividir com o João? Funciona assim. O João te emprestou o dinheiro. Ele não investiu. Você deve a ele os R$10.000 de volta, mais 5% de juros. Só isso. Depois que você paga ele, tudo que sobra é seu. Em termos financeiros, o João é um detentor de título de dívida. E você? Você é um acionista. Então aqui está a diferença. Um título é um empréstimo. Me dê dinheiro e eu te pago de volta com juros. Retorno fixo, menos risco. Ação é posse. Me dê dinheiro e você será dono de uma parte da minha empresa. Potencial ilimitado, risco maior. Agora talvez o João pense: espera aí, você ganhou muito mais dinheiro do que eu. E sim, ele está certo. Mas veja o outro lado. E se o negócio não tivesse dado certo? E se seu lucro fosse zero? Você teria que vender tudo só para pagar o João. Ele receberia os R$10.000 de volta. E você não ficaria com nada. Zero. Esse é o acordo. Detentores de títulos recebem primeiro, mas só o que foi prometido. Acionistas recebem por último, mas ficam com tudo o que sobrar. Essa regra nunca muda. Certo? 2 anos se passam. Sua marcenaria está bombando. Você quer expandir para novas cidades e precisa de muito dinheiro. Você poderia pegar emprestado, mas seria dívida demais. Então você decide vender partes da sua empresa. Sua amiga Maria compra uma parte, depois o Pedro, depois um monte de outras pessoas. Esse dinheiro vai para a empresa e ela cresce. Isso se chama IPO, Initial Public Offering. É a primeira vez que uma empresa vende partes de si mesma ao público. E o dinheiro vai para a empresa. Depois disso, se alguém quiser sair, vende a sua parte para outra pessoa. Então, 1 ano depois, a Maria quer sair. Ela vende as ações dela para outra pessoa. Essa pessoa paga a Maria, não a você, não a empresa, só a Maria. É como um carro usado. A Toyota só recebe quando alguém compra um carro zero. Depois disso, o carro passa de um dono para o outro e a Toyota não recebe mais nada. Ações funcionam assim também. Depois do IPO, são negociadas pelos investidores. E é isso que chamamos de mercado de ações. Você provavelmente já ouviu falar da Wall Street, da Bolsa de Nova York. Antigamente eram homens de terno gritando no pregão. Hoje são aplicativos no celular. Robinhood, eToro, Fidelity. Você clica, alguém do outro lado do país clica também e agora você é dono de um pedaço da Google. Todos os anos, trilhões de dólares mudam de mãos assim. Não vão para as empresas, são investidores vendendo entre si. Espera aí, se o seu dinheiro não vai para a empresa, então para que ter a ação? 2 motivos. Primeiro, a ação pode subir de valor. Você paga R$50, vende a 100, seu dinheiro dobrou. Segundo, dividendos. Algumas empresas distribuem o dinheiro extra entre os donos. Você tem 100 ações, elas pagam R$2 por ação, você recebe R$200 na sua conta, só por ser dono. Empresas como a Coca-Cola fazem isso sempre. Outras, como a Amazon, não. Elas reinvestem em crescimento.
De qualquer forma, você lucra. Seja com a valorização, com os dividendos ou com os dois. Agora a pergunta é: por que algumas empresas pagam dividendos e outras não? Depende do que consideram o melhor uso do dinheiro em caixa. A Coca-Cola já está em todo lugar, não está crescendo rápido, então eles decidem dividir os lucros com os acionistas. Uma empresa como a Amazon pensa diferente. Podemos pagar $2 por ação ou usar esse dinheiro para construir 10 novos centros de distribuição. Então, reinvestem tudo. Não há certo ou errado, só estratégias diferentes. Mas não importa que tipo de investidor você é, todos ficam de olho em uma coisa: o preço. Por que os preços das ações sobem e descem? Oferta e demanda. É só isso. Muitos compradores e poucos vendedores, o preço sobe. Muitos vendedores e poucos compradores, o preço cai. Uma ação vale o que as pessoas estiverem dispostas a pagar. Mas, afinal, por que as pessoas compram e vendem ações? Estão apostando no futuro. A Apple anuncia um produto revolucionário. As pessoas acham que os lucros vão subir. Elas compram, o preço sobe. Uma empresa divulga resultados ruins, ela parece estar indo mal. Acionistas vendem, o preço cai. A Tesla vai construir uma nova fábrica. Ações sobem 10%. Às vezes faz sentido. Às vezes, decidem na emoção. Às vezes, milhões de pessoas entram em pânico ou ficam animadas ao mesmo tempo. Notícias, rumores, a economia, tudo afeta o que sentimos sobre o futuro. Nossos sentimentos sobre o futuro movem os preços no presente. Ok, então agora você sabe como funciona. Mas o que você deve fazer com essas informações? A abordagem mais simples, sustentada por décadas de dados reais, é: não escolha ações. Não tente adivinhar o comportamento do mercado. Olha, investidores profissionais erram isso o tempo todo. Você provavelmente vai errar também. Não me leve a mal. É o que dizem as estatísticas. Então, o que fazer? Comprar um pouco de tudo. Existe algo chamado fundo de índice. É basicamente uma cesta que reúne centenas de empresas ao mesmo tempo. Você compra uma vez e passa a ter pequenas fatias da Apple, da Amazon, da Google, da Walmart e centenas de outras. O índice mais famoso acompanha o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você, basicamente, se torna dono de um pedaço da economia dos Estados Unidos. Agora, vou ser sincera, é chato. Ninguém vai se gabar disso numa festa. Mas o que importa é que no último século, o S&P 500 subiu uma média de cerca de 10% ao ano. Em alguns anos cai, em outros sobe muito. Nas últimas décadas, crescimento consistente. Vou dar um conselho: aplique com regularidade. Não entre em pânico quando cair. Apenas espere. É assim que pessoas comuns constroem patrimônio. Um resumo rápido de tudo o que a gente falou. Uma empresa é uma cesta cheia de coisas de valor. Algumas tangíveis, outras não. Ações e títulos definem quem é o dono dessas coisas. Títulos recebem primeiro, ações ficam com o que sobra. Quando você compra uma ação, quase nunca está comprando da empresa. Está comprando de outro investidor. Isso é o mercado de ações. Oferta e demanda afetam os preços. São pessoas apostando no futuro. Você lucra de duas formas, com a valorização ou com dividendos. E se você é iniciante, fundo de índice e paciência. Valeu por assistir! Se você quer explicações simples sobre dinheiro, finanças e economia, a playlist na sua tela é um ótimo lugar para começar.